Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Lourenço. Nós estamos aqui para o nosso primeiro programa, o nosso programa inaugural do nosso podcast, do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui entre amigos, um bate-papo espontâneo, um bate-papo com temas variados, dentro daquilo que nós temos de propósito, que é o cristianismo, que é a nossa vida com Deus, que é os nossos projetos com Deus, que tudo na nossa vida, Deus, ele tem que estar em primeiro lugar. Como o tema, já estão vendo de fundo, estão vendo também no tema aí do vídeo, o nosso canal tem por título Igreja Pode? É onde vamos tratar de diversos tipos de assuntos variados, referente à vida com Deus, referente ao nosso cotidiano. Vamos abordar assuntos teológicos, vamos abordar assuntos de família, assuntos para jovens, adolescentes, para obreiros, acerca de saúde, acerca de tudo visando a base que é a nossa fé cristã, né? O programa ele engloba tudo isso. E nós estamos aqui nesse primeiro programa, eu tenho a grata satisfação de apresentar para vocês meu amigo, cooperador da Casa do Senhor, meu amigo Diogo dos Santos Mantovani. Nome importado, nome importado aí. Diogo é meu amigo particular, né? Italiano. Italiano, ó, nome italiano. Meu Deus do céu, já primeiro episódio já temos um europeu na mesa. Graças a Deus. Meus amigos, ele dispensa comentários, um grande amigo. Foi meu padrinho de casamento, fui padrinho de casamento dele também. Somos, essa vida de casado é uma vida nova pra gente, né? Eu fiz um ano agora, em setembro, como o nosso cenário aqui, ele deixa um pouquinho aqui a plaquinha, né? Porque o nosso podcast aqui, nosso bate-papo, é algo, como eu estava conversando com o Diogo quando ia fazer o primeiro programa, é algo... um projeto particular, né? É um projeto onde não tem nenhuma instituição vinculada. Por mais que nós somos da mesma igreja, na nossa instituição não está vinculada ao programa. Isso aqui é algo particular nosso, mas tive a grata satisfação de conhecê-lo, servo do Senhor, homem de Deus, grande expositor da palavra de Deus. Estou aprendendo com o senhor, né? Que isso, tenho muito a aprender com ele. Eu tô aprendendo. E quando eu lancei o desafio para ele aqui de estar aqui hoje nós estamos aqui numa tarde aqui gravando aqui o primeiro episódio, eu propus esse projeto para ele, mostrei, ele topou ser o primeiro convidado. Teremos muitos convidados aqui, empreendedores, pastores, professores, e estamos aqui com ele, pastor, né? Diogo Mantovani, futuro pastor aí, ó, expositor da palavra de Deus. Grande é a responsabilidade, Deus quem sabe. Tem um grande chamado para isso, estou aqui com ele. Para a gente bater um papo, ele tem uma experiência, líder de jovens, professor de escola dominical. Nós estamos aqui para bater um papo. Se apresenta aí para a galera aí, Diogo. Pai do Senhor, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o nosso amigo Felipão, que nem o Felipe logo já disse, né? Congregamos na mesma igreja aqui no Jardim Lourdes, Guaianazes, né? Bênção de Deus. Bom, de início, falando já no podcast aqui, eu não morava nem no Lourdes, morava na Zona Norte, né, Felipão? Aí onde, pela graça de Deus, conheci a Maísa aqui na Zona Leste, né? E Deus nos uniu e me trouxe para cá, para completar uma obra, né? Então, meu nome é Diogo, para você que não me conhece, eu tenho um canal também no YouTube, eu tenho minha conta no Facebook, no Instagram. Quem quiser me conhecer um pouquinho mais, um pouquinho do meu trabalho que eu realizo segue lá, nós vai deixar na tela aí a descrição, na descrição do vídeo, segue ele lá. Segue lá, Diogo dos Santos no Facebook, Diogo S. Mantovani no Instagram e Diogo S. Mantovani no YouTube. Tem um canal lá que Deus nos deu e a gente estamos lá trabalhando também, fazendo a obra de Deus e a gente não para, porque eu entendi uma coisa, cara, a gente precisa pregar a palavra, anunciar a palavra, porque a vida sedenta. Então, a internet, ela é um meio de comunicação, ela é um meio de ligação. Uma ferramenta. É uma ferramenta de trabalho, onde nos aproxima de pessoas que estão distante da gente, que está lá do outro lado do mundo.
A internet ela tem essa capacidade, esse poder de aproximar aquele que está longe, né? Entendeu? E a gente usa essa ferramenta para evangelizar. E foi através dessa ferramenta também que eu conheci minha esposa, mas foi através do Facebook, né? Entendeu? Eu morava na Zona Norte e pelo Facebook conheci ela, papo vai, papo vem, a gente conversando e deu certo e glória a Deus. Olha, eu falo para Só você vitória. que essa ferramenta é muito boa para isso. Você que é jovem, olha, saiba usar, use com sabedoria. Isso com mesmo. sabedoria, Saiba porque tem um objetivo, não vai procurar em lugar estranho, não. Utilize, mas com sabedoria. É verdade. Olha, verdade. isso aqui me ajudou muito, a rede social, o WhatsApp, o Instagram, foi meus primeiros contatos com a minha atual esposa. Aí, Conheci ela da igreja, mas foi aonde a ferramenta que Deus pegou aquele homem tímido e criou coragem. O Instagram deu coragem pro homem. Deu coragem para chegar e mandar conversa. Graças a Deus, e Deus abençoou. É, isso mesmo. Só para lembrar aqui também, o Diogo fez uma coisa que eu esqueci de fazer. Nos ajude aí nesse novo projeto. Se inscreva no canal aí, dá um joinha, aciona o sininho aí, porque esse é o primeiro vídeo. Toda vez que nós tivermos um vídeo novo lá, o YouTube ele vai vai te informar que tem um vídeo no nosso canal aí. Compartilha, deixa o like, compartilha na igreja, no meio dos amigos, do trabalho, que aqui os assuntos vamos abordar, são temas gerais acerca de tudo. A gente vai falar sobre saúde. Crente pode, igreja pode falar de saúde, né? Isso. É algo muito importante. Igreja pode tratar de assuntos teológicos profundos acerca da volta de Cristo. Então vai ser um tema geral. Vamos falar sobre família, casamento, sobre experiências de casamento, sobre dicas de casamento com pastores, com pessoas que já são experientes, muito mais tempo que nós, que eu tenho aprendido muito com o meu pastor, com os meus amigos, que são pastores, são homens de Deus. Então nós vamos aqui trocar ideias, né? Sim. Quebrar alguns tabus, porque infelizmente ainda existem muitos tabus, né? No nosso meio, no meio cristão, na igreja de um modo geral. Como diz o tema, igreja pode, nós estamos falando aqui de igreja, não é de uma denominação. Sim. Não é de uma placa específica, não é de um ministério, é igreja no geral. É igreja no geral. E nós estamos aqui nesse primeiro programa e queremos conhecer um pouco mais do Diogo. O Diogo, infância, o Diogo, como que foi a conversão do Diogo, os primeiros passos do Diogo no Evangelho? Então, a minha conversão, ela se deu dentro da cadeia, cara. Antes de eu ser cristão, eu passei por um processo dentro da cadeia. Eu fui preso. Eu levava uma vida no mundo, cheguei a traficar. Graças a Deus nunca roubei ninguém, nunca tirei nada de ninguém. Mas assim, antigamente, lá para os seus meados, quando eu fiz meus 18 anos, onde eu tinha mais liberdade de poder sair, porque até meus 17 anos eu tinha muita privação da minha mãe não deixava eu sair. Então eu saía meio que escondido, aquela coisa de adolescente, né? Então eu saía escondido da minha mãe pros baile funk, pras bagunças. E minha mãe ia atrás com a cinta, hein? Tem uma vez que eu fui pro baile funk, lá onde eu morava na Brasilândia, eu, meu irmão gêmeos, que é o Diego, né? E o meu primo Eduardo, no meio do baile funk, naquela época lá, isso faz muito tempo. E o baile funk lotado, foi minha mãe, minha tia atrás da gente com a cinta. Rapaz, foi coisa de doido. E a gente saiu escondido dentro da multidão lá, correndo pra cá. Chegamos lá, nossas duas, uma fera. Graças a Deus não bateu, mas xingou. Minha mãe, ela... Mas graças a Deus. Sua mãe não tem a mesma fé que... Não, minha mãe ela é católica, mas não é daquelas católicas, assim, praticantes, né? Entendeu? Ela não frequenta a igreja católica. Ela é católica, assim... devido à minha avó também é católica, não é praticante, mas é aquela católica que fala, eu professo a minha fé no catolicismo e tudo mais. Mas não é praticante, não vai na igreja e tudo mais. A educação de não se envolver nesse meio, né? Graças a Deus, a minha mãe ela sempre me deu educação. Uma coisa que minha mãe deu foi educação. Minha mãe sempre me ensinou a ser uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, a não pegar nada de ninguém, sempre respeitar as pessoas. Eu tive essa educação da minha mãe. A educação que eu tenho hoje vem de berço, vem da minha família, minha mãe. Minha família praticamente é muito honesta, muito simples, muito humilde. Mas, graças a Deus, é uma família que tem um coração enorme.
sabe? Um coração simples, humilde, você entendeu? Que passa lições assim para a vida, como lições de honestidade, humildade, simplicidade. Ainda que a gente não tenha bem materiais, não vivia em uma casa luxuosa, mas eu acredito assim que o maior luxo que o ser humano ele possa possuir na sua vida, ele possa ter, não é as coisas externas da vida, mas as coisas internas do coração. É a honestidade, é a humildade, é o amor, é a simplicidade, é a bondade. Sim, então sim. é isso. Eu acredito que a riqueza do homem está aí, não está nas coisas materiais. Coisas materiais são um acréscimo, são um acrescento Sim, que sim. Deus ele coloca. Então, eu tive essa educação da minha mãe. Graças a Deus, eu sou o que eu sou hoje, graças à educação que eu tive da minha mãe e aquilo que eu aprendi com a palavra de Deus. Que não eu falei para você no início. Antes de eu me converter, eu era do mundo. Bebia, frequentava baile funk, usava drogas, você entendeu? Cheguei a traficar, infelizmente, comecei a me envolver com pessoas com quem eu não devia. E esse meu relacionamento com essas pessoas fez com que eu começasse a levar uma vida totalmente assim depravada, entendeu? Porque eu trabalhava e tudo mais, mas não era registrado, era bico. Então, toda vez que eu pegava meu salário ali toda semana, que eu recebia por semana, toda sexta-feira, aí o que eu fazia? Separava uma parte desse dinheiro, comprava as coisas para dentro de casa, o que sobrava, eu gastava na bagunça, no baile funk, na bebida, na droga e tudo mais. Aí chegou um momento da minha vida que eu passei por uma frustração amorosa e tudo mais, eu fiquei muito mal, fiquei até depressivo, entendeu? Eu fiquei muito mal, de verdade, fiquei de cama, contei isso pra Maísa também, e não contei pra ela, também teve uma experiência quase igual a minha, entendeu? Então nessa época aí que eu fiquei depressivo, fiquei muito mal, larguei serviço, larguei tudo, só queria ficar dentro de casa, trancado, porque a depressão ela acaba, cara. A depressão ela é terrível, cara, de verdade. Só quem já passou, quem Sabe, né? sabe como é que é. Não tem como eu falar de algo que eu não vivi, né? É muito difícil. As pessoas pensam que é frescura, não é, cara. É algo muito complicado que hoje em dia a gente pode perceber que tem muitos, como eu posso dizer, muitos programas para ajudar essas pessoas que passam por essa fase. Isso é até um tema específico que nós vamos abordar aqui também no canal, porque é algo que faz parte da nossa atualidade até no meio cristão. As pessoas que pensam que só pessoas do mundo, não, eu conheço pessoas cristãs, homens de Deus, que passaram e passam por crise de depressão. E é um assunto também delicado que devemos sim trazer à tona, falar acerca disso. É muito importante. Sim. Mas o interessante, voltando um pouco na sua história, que independente da criação, né, a Bíblia indica o quê? Ensina o menino no caminho que se deve andar, para que quando ele cresça não se desvie. Mas independente da criação, o pai pode ser pastor, o pai pode ser o que for. Chega um momento da vida da pessoa que são escolhas. São escolhas, isso. Eu tenho experiências de pessoas que tiveram a mesma criação, tiveram a mesma criação dos mesmos pais, parte seguiram o caminho dos conselhos dos pais e outra parte não. Mas a educação, o ensino, mesmo o pai sendo evangélico ou o pai não sendo, porque também na nossa atual realidade existe muito isso na igreja, no meio da nossa denominação, de jovens que pais não servem a Cristo e de pais que servem. Tá? Existe dentro dessa denominação, mas pais que não servem, que criam no caminho de um bom caráter, de uma boa estrutura familiar, mas que quando chega um determinado momento ele faz as suas escolhas, como eu vi, conhecendo um pouco do Diogo, ele teve a sua criação, mas chegou um momento que ele decidiu por seguir o caminho que trouxe por um tempo, um prejuízo para a vida dele. Mas são escolhas. Sim, são escolhas. Certo? São escolhas. Sim. Nós estamos falando de escolhas, né? São escolhas. Independente da criação, vai chegar um certo momento que o filho vai fazer as suas escolhas. Sim. Né? E isso também cabe também até mesmo dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu, particularmente, eu tive líderes de jovens pastores, líderes. Os meus líderes, tive um líder que marcou muito a minha vida. Esse líder marcou demais a minha vida, sabe? Uma pessoa que me acompanhou de próximo assim, deu as minhas primeiras oportunidades.
Então, só que essas oportunidades não foi dado só para mim. Foi dado para outros jovens. Sim. Tipo, na época que eu comecei a ministrar a palavra de Deus, a pregar, ele dava oportunidade para mim, ele dava oportunidade para outros jovens, me chamou para perto para trabalhar na tesouraria da juventude, na secretaria, ia desenvolver uma gincana, ele me chamava, a gente estava envolvido na obra, sim, eu e os demais jovens. Só que teve jovens que continuaram, que hoje são pastores, hoje são presbíteros, hoje são pais de família, que têm projeções familiares incríveis, e outros que não souberam aproveitar também a oportunidade que o líder deu. Sim. Então, tudo na vida é escolha. Escolha, isso mesmo. Tudo na vida é escolha. E nem no meu caso, a escolha no passado, minha, ela trouxe um prejuízo para mim, mas foi um prejuízo de benfeitoria. Porque eu digo assim, tudo que a gente determina aqui agora, as nossas escolhas, vão determinar o nosso futuro amanhã. O que eu escolho para mim aqui agora vai determinar o que vai acontecer na minha vida amanhã. Então a minha escolha do passado de se envolver nas coisas erradas me trouxe uma consequência. E qual que foi a consequência? A cadeia. O meu envolvimento, as minhas influências, as minhas amizades me trouxe uma consequência. Consequência, tudo que a gente faz tem consequência, entendeu? E essa consequência não é acarretada somente a nós, mas aqueles que estão ao nosso redor. Quem? Não estou dizendo amigo, mas família. Aqueles que estão ao nosso redor. Porque ao teu redor tem amigos, tem pessoas de fora, mas ao nosso redor é a nossa família. Então essa consequência que me levou para a cadeia acarretou também para minha família. Minha mãe sofreu comigo, entendeu? Minha avó também sofreu comigo, entendeu? Então essa escolha determinou meu futuro. Eu fui parar dentro de uma cadeia no futuro. E lá dentro foi onde eu conheci Deus de verdade. Foi lá dentro onde eu conheci a palavra de Deus de verdade. Sem querer te cortar, mas te cortando. Sim. Né? Dando a de Faustão aqui não, mas pelo tamanho, não é pelo tamanho não, a piada. Dando a de Faustão aqui, né? Mas cortando, mas não cortando. Nós teve uma aula da IBD que nós tivemos por esses dias aí, que nós estávamos falando referente a escolhas que interferem até mesmo na nossa geração futura. Sim. Interfere na nossa família atual, interfere na nossa geração futura. Um exemplo bíblico que foi dado na escola bíblica, né? Não, escola bíblica é uma benção, é uma benção. Eu aprendo mais na escola bíblica. Eu fiz teologia, tenho básico em teologia, básico. Eu sou um aprendiz, Tenho um básico em teologia, gosto muito de assuntos teológicos, pesquiso, tenho muitos livros, pesquiso bastante, mas a escola dominical é uma teologia maior, que você tem muito mais tempo de aprender. E um dos textos que foi indicado, que clareou isso na escola bíblica, foi as escolhas de Saul. Saul, isso. As escolhas de Saul interferiu na sua descendência. As escolhas dele interferiu na perca do reinado, os seus filhos sofreram, os seus netos sofreram, até que isso se acabou em Mefibosete, porque Deus e Davi teve misericórdia da vida dele. Mas as escolhas de um pai de família, as escolhas de uma pessoa, pode interferir até na sua geração futura. É na sua geração futura. E a questão da escolha é que a gente tem um poder sobre ela, entendeu? Eu escolho seguir o caminho do bem ou seguir o caminho do mal. Esse poder está comigo, está conosco. Sim. É um poder particular que Deus nos deu. Que nem num Foi caso. Algo que Deus na sua criação. Isso, eu ia falar isso agora. Deus ele nos deu esse poder de escolha, de decisão. Uma coisa é, mesmo ele nos dando o poder de escolha, de decisão, ele sempre vai nos mostrar o caminho certo. Ele sempre vai nos dar a direção correta. Infelizmente, somos nós que não queremos seguir no caminho correto que Deus nos propõe. Infelizmente, somos nós que queremos fazer do nosso jeito, somos nós que queremos tomar as nossas decisões e devido a isso, nós quebramos a cara, entendeu? Deus ele deu livre-árbitro, mas dentro desse livre-árbitro, o que Deus também dá? A direção. A direção. Ele falou que para Eva, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, até a árvore da vida, porque era o que dava vida para o homem.
Mas a árvore do conhecimento, que é do bem e do mal, que está no meio do jardim, vocês não vão comer. É Deus dando a direção. Vocês podem comer de tudo, mas não tudo. Vocês podem comer toda a árvore que está no jardim. Deus está dando a direção. Tudo é lícito. Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então veja bem, Deus deu a direção correta. Coma da árvore da vida, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Você entendeu? A morte espiritual, a separação eterna. Então, o que determinou essa separação do homem com Deus foi a sua escolha. Entendeu? As nossas escolhas, ela determinam o nosso futuro, a nossa vida, tudo quanto a gente faz. Então eu aprendi com a vida, eu aprendi com as minhas escolhas erradas, que tudo quanto eu faço aqui agora, amanhã tem uma consequência. E essa consequência não vem só para mim, vem para minha geração, que nem você falou acerca de Saul. Você entendeu? A gente aprende com a história de Adão e Eva, as escolhas deles afetaram a humanidade toda. Entendeu? Então, as nossas escolhas, ela não vai afetar somente a gente, não vai refletir somente em nós, mas também na nossa família, na sociedade, tem tudo isso. Então, eu aprendi. E essa escolha que eu tomei lá no passado me levou para dentro da cadeia, onde eu conheci a palavra de Deus. E eu falo assim... Falando até nisso, tratando de escolhas, quando se deu a escolha por Cristo, a escolha da sua conversão? Então, vou te falar, quando eu entrei dentro da cadeia, Deus levou um rapaz inocente. Isso está gravado na minha memória muito, desde quando me converti, eu me lembrei. Porque quando eu entrei dentro da cadeia, lá na CDP da Vila Prudente, o CDP provisório, entrou um rapaz lá, ele foi preso inocente. Ele não fez nada para estar preso. Os caras forjaram nele um crime que ele não cometeu, entendeu? Só que, quando ele chegou lá dentro, ele contou para nós a história verdadeira. Que Deus havia visitado ele em um sonho, falando que ele ia para dentro da cadeia, porque havia almas lá dentro que precisavam ser salvas. E esse rapaz, ele foi preso injustamente, entendeu? Assaltaram um posto, parece um posto de combustível, e os policiais falando que ele havia roubado, mas não era ele. Os policiais levou ele preso, mas Deus já havia avisado ele que ele ia ser preso para evangelizar um povo que estava lá dentro. Olhava para o rapazinho assim, um rapaz franzinho, magrinho, mas era crente. E quando a gente estava dentro do Corró, lá dentro do CDP, da Vila Prudente, Deus tomou ele, Deus começou a falar. Deus me trouxe aqui porque eu tenho uma obra na vida de pessoas aqui. Eu só permiti vocês passarem o que vocês passaram porque eu tenho obras grandes a realizar na vida de vocês. Hein? Então, assim, não foi algo assim inusitado. Deus ele antes de fazer qualquer coisa, ele vai nos alertar, ele vai nos avisar. E um detalhe, voltando antes de eu ser preso, eu tava no baile funk, tava traficando. O baile funk na minha comunidade, onde eu morava lá na Brasilândia, lá no Iraque. Quem está assistindo a gente, acho que deve conhecer. Lá na comunidade da Brasilândia aí, ó, se inscreve no canal aí. Zona Norte. Eu tava no baile funk, no final da rua, o baile funk lotado. Era uma véspera de feriado. Uma quinta-feira para sexta-feira, se eu não me engano. Foi dia 25 de março de 2016, se eu não me engano. E eu tava lá. Eu tava já alterado, tinha bebido, tinha usado droga, tava com dinheiro do tráfico no bolso e tudo mais. Tava com aquela agitação e o som alto e tudo mais. Em um dado momento ali da madrugada, umas 3, 4 horas da manhã, eu no final da rua lá, a brisa passou, a loucura passou, eu fiquei lúcido, eu fiquei, sabe? Eu falei, o que tá acontecendo comigo? Eu não entendia. Foi na hora que eu atravessei para o outro lado da calçada, olhei para o céu, falei, Deus, tenha misericórdia da minha vida, porque eu pensava, vai acontecer alguma coisa de ruim comigo. Foi nessa hora que eu clamei a Deus ali, naquele lugar, que uma música do mundo tocou com um sentido e com um significado. Lágrimas caem, quem já passou no sofrimento. Eu entendi naquele momento, mas não entendi muito bem. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou ser preso? Isso foi um dia anterior da minha prisão. Eu estava dentro do baile funk, estava na biqueira, tinha usado droga, tinha bebido, estava alterado. Foi na onde Deus desceu naquele ambiente, tirou aquela brisa, tirou aquela loucura.
e me fez lúcido, me fez consciente. Seu encontro com Deus foi algo particular. Foi particular. Não foi onde... algo que alguém chegou em você, foi o Não, próprio Deus. Isso, Deus falou ao meu coração, eu ouvi a voz dele, eu senti ele. Você entendeu? Eu não entendia muito bem, mas na hora que aquela música tocou, eu comecei a entender, eu acho que eu vou ser preso. Ou seja, Deus já estava me dando um alerta. Qual que era o alerta? Saia daí, eu tenho uma obra na sua vida. Deus não queria que eu fosse preso. Não foi propósito de Deus me levar para dentro da cadeia, foi permissão. Deus não queria que eu estivesse preso. Foi uma permissão. Legal. Eu escutei a voz dele, Deus falou comigo, era para mim sair naquele dia, naquele momento, mas eu não saí, fui teimoso, continuei. Legal, passou aquela sensação e tudo mais, eu continuei ali, fazendo o que estava fazendo. Quando foi de manhã, a gente foi levar o negócio do dia lá e tudo mais. Quando a gente está indo, passa 2 Rocan. Outro sinal de Deus, não vai. Não vai. A gente Teimosia volta, homem, né? Teimosia, a gente vai. Sem conhecer ainda. Isso, a voz, aquele né? que fala a voz conosco. ainda. Não tem aquela intimidade. Entendeu? Da voz ainda. Então, assim, Deus ele falou comigo 2 vezes para mim não ir. Deus não queria que eu fosse preso. Deus estava me dando um livramento, mas infelizmente, pela nossa teimosia, a gente não quer obedecer. Porque o homem longe de Deus, ele é morto espiritualmente. Sim. Ele até escuta, mas ele não obedece. Ele consegue ouvir, mas ele não consegue obedecer. É igual entendeu? A situação de uma pessoa na UTI, né? Que ela está ali naquele fase de vegetação. Os médicos dizem que dependendo do estado, a pessoa pode escutar, mas não pode responder. Não tem movimento, não tem... O homem sem Deus, assim, eu estava naquele momento sem Deus. E Deus, ele fala conosco mesmo nessa situação, é incrível, né? Que Deus, ele falou, eu me lembro que ele falou para Adão e Eva, se vocês comerem, vocês vão morrer. Então, quando Adão e Eva comeu da fruta, eles haviam morrido. E eles ouviram a voz de Deus. Lembra quando Deus volta no dia, na viração do dia e fala, Adão, onde tu estás? Ele se escondeu. Ele não quis ouvir, obedecer. E eu me senti nesse momento, eu falei, poxa, Deus falou comigo e eu não quis obedecer. É mais uma vez entre escolha, né? É escolha. A escolha é que você não quis ouvir a voz de Deus e Deus permitiu que você fosse. Existe a vontade permissiva de Deus. Isso. E Deus permitiu que você fosse... Isso, permissão, foi permissão, não foi desejo, não foi vontade de Deus. Deus permitiu que você fosse levado. E eu acredito assim, essas coisas, essas situações que acontecem na nossa vida é permissão, não é vontade. A sua conversão se deu dentro da cadeia. Dentro da cadeia, não foi fora. Lá fora eu não queria nem saber de igreja, não conhecia a Bíblia, não conhecia nada. Tinha até amigos Precisou chegar num estágio mais... Eu cheguei num estado extremo, assim, que Deus foi preciso descer na minha vida, falar o meu coração, mas mesmo assim eu não quis ouvir e me permitiu cair lá dentro. Foi num culto ou foi... alguém falando para você? Quando eu me converti, quando eu entrei da cadeia, praticamente eu já estava ouvindo a voz de Deus. Eu falei, quer saber? Já não quero mais aquela vida para mim, porque Deus estava falando muito alto no meu coração. Entendeu? Desde do corrozinho, porque quando eu fui preso, Deus falou comigo. Mas quando eu entrei dentro da viatura, meu coração estava tão escuro, tão gelado, que eu pensava comigo, já era, a casa caiu e eu vou ficar preso mesmo. Olha, mas quando eu cheguei na delegacia, a ficha caiu. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. Deus começou a falar comigo desde o corral da delegacia, da 72 a Brasilândia. Foi dali para dentro da cadeia que Deus começou a trabalhar de forma mais poderosa no meu coração. Foi ali que minha conversão foi acontecendo. Porque eu comecei a reconhecer os meus erros, sabe? Foi um encontro gradativo, né? Foi um encontro gradativo. Deus ele vai falando conosco. E a Bíblia diz assim, que antes de Deus fazer qualquer coisa na nossa vida, ele vai nos avisar antes. Entendeu? Isso está, se não me engano, em Amós. Antes de Deus fazer qualquer coisa na nossa vida, ele vai levantar alguém para falar conosco, seja diretamente ou indiretamente, mas ele vai nos avisar. Não é para a gente ir, não é para a gente fazer. Então, o alerta de Deus para a nossa vida nesse dia, você que está ouvindo, talvez, que não conheça a voz de Deus é essa. Ele sempre vai nos alertar. Se eu tenho a intenção de fazer um plano maléfico, de atacar alguém, de destruir alguém, eu estou planejando isso no meu coração e Deus está dizendo lá no fundo, não é para tu fazer porque você vai se dar mal e tu fizeres, o que vai acontecer? Será que Deus não falou? Fala, Deus fala conosco. E esse falar de Deus é para nos dar livramento, é para nos trazer vida. E quando a gente desobedece a essa voz que fala conosco, quem sofre somos nós.
entendeu? Então eu passei por um momento de sofrimento, mas foi necessário. Aí você aceitou Cristo dentro da penitenciária, Sim. né? Quando eu cheguei lá dentro, Felipe, falar para você, o poder de Deus é muito grande. O primeiro culto assim, que eu frequentei dentro do CDP da Vila Prudente foi tão poderoso que eu escutei aquele hino da Aline Barro, Remove a Minha Pé. Meu, esse hino gravou, ficou marcado na história, porque eu não escutava hino cristão, não escutava louvor, mas esse hino marcou muito a minha vida, porque fala da história de Lázaro, quando Jesus ressuscitou ele. Então eu me identifico muito, porque remove a minha pedra, me tira desse lugar, me tira desse cativeiro, desse estado né? de morte. E ali onde eu senti o poder de Deus de uma forma tão poderosa, que eu estava, acho que foi o primeiro culto que eu frequentei dentro da cadeia, que eu não queria sair do culto, porque a presença de Deus estava muito grande ali dentro. Foi na onde eu decidi lá dentro, no meu coração, no íntimo, Deus me sondou. Eu quero mudança, eu quero transformação. É muito gostoso quando você tem esse contato, experiência nova com Deus. É aquele momento que a gente tem experiências no particular com Deus que são momentos que você não quer que acabe. Não, né? E eu falo assim porque quando eu estava no mundo, eu tive muitas experiências. A gente tem aquela sensação da bebida, a sensação da droga, tem aquela sensação, sabe? Aquela sensação que é momentânea, que é passageira. Eu não conhecia esse mundo, né? Entendeu? De bebida, de droga, eu não conhecia. Eu falo mas difícil. Assim, mas a gente conhece vários sentimentos. Sim. Várias alegrias. Sim. De uma diversão, de uma festa, nós conhecemos várias alegrias. Mas quando se trata da presença de Deus, é algo que só quem tem experiência sabe. Sim, eu falo não isso. Não tem como, a gente pode citar, a gente pode ficar aqui horas falando de experiências com Deus, mas você só vai saber realmente o que é você vivendo essa experiência, né, esse encontro com Deus. Sim. Como eu falo, eu tive experiências com Deus que nem você disse, são momentos que você não quer que acabe. Não é. E é assim, porque a gente, quando está no mundo, a gente quer sentir aquela sensação de prazer, de alegria. Você entendeu? Por isso que muitas pessoas bebem, usam droga, escutam aquelas músicas sentimentalistas que só toca na alma do ser humano, mas não alcança o espírito. Eu estudei sobre isso. Falei, tem muitas músicas hoje em dia que só alcança a alma. O que é a alma? É o centro da emoção do homem, onde está ali escondido os sentimentos do homem. Então, quando a gente está no mundo, a gente só quer saber disso. E aquela sensação, aquele sentimento de prazer momentâneo passa. Quando a bebida passa, quando a droga passa, quando desliga o som, tudo passa. Entendeu? E como que você fica? Você se sente vazio por dentro. Você não entende o que está acontecendo. Sim. Eu passei por isso. Mas quando eu entrei dentro da cadeia, eu escutei um louvor, eu senti a presença de Deus. Algo me tocou tão profundamente que eu não queria sair daquele culto de forma nenhuma. Eu acho que toda pessoa nova convertida que está em experiência de conhecer Deus, assim ele tem esse sentimento, sabe? Esse sentimento de quando você está na presença de Deus, você não quer sair, você só quer ficar ali, porque é algo tão gostoso, foi nesse tão prazeroso, que eu decidi no meu coração decidiu se entregar. Entregar. Foi aí que eu comecei a participar dos cultos, das atividades dentro da cadeia ali do CDP. Foi ali onde minha conversão foi acontecendo. Se deu concretizada. Entendeu? Só que ainda não estava totalmente liberto, porque eu fumava ainda, falava palavrão. Então tinha muita coisa para acontecer na minha vida. É o que a gente costuma falar, né? A salvação é algo, eu aprendi isso, é algo instantâneo. A salvação é instantânea. Mas a santificação ela é algo progressivo. É progressivo, não adianta. Mesmo. A libertação ela é progressiva. Tem que ter uma força de vontade, tem que ter uma força de vontade, tem que ter uma luta, é uma batalha. É uma batalha de transformação, oração, leitura da palavra. Você tentando vencer é algo progressivo, né? Sim, é verdade. Porque, veja bem, uma pessoa que teve experiência nas drogas e tudo mais, essas coisas do mundo, é muito complicado, muito difícil, porque é tipo uma guerra com você mesmo, sua carne, seus desejos, suas paixões. E a gente que decide servir a Cristo, seguir a Cristo, agradar a Cristo, a gente vive em um confronto constante. Você entendeu? Porque a carne, ela pende para as coisas da terra, para agradar a carne e tudo mais. Agora, o Espírito Santo, ele nos ajuda nesse processo de mudança, de transformação. Agora vamos lá, agora eu quero ver o Diogo pós-conversão, né? Nós falamos aqui do Diogo até o momento da conversão. Pós-conversão, depois de convertido,
depois de liberto. Eu sei que o seu testemunho é enorme, É né? muito grande. É vasto. Eu conheço um pouco da vida dele, assim, é um testemunho enorme, lindo, uma coisa que, se a gente for falar aqui, vai ter outras oportunidades, vai ter outros podcasts, a gente vai falar de outros temas que ele vai voltar nesse assunto. Sim, vamos. É um assunto vasto, mas assim, eu curioso, após a conversão, você ter se convertido, você já iniciou o seu ministério, nós sabemos que você prega, que você tem esse chamado da exposição da palavra. Após a conversão, como é que foi seus primeiros passos dentro disso, dentro do seu chamado, sim, né? Dentro do chamado. O chamado de exposição da palavra, então, de pregar o evangelho. Na minha vida, assim, me converti no CDP, mas o meu processo de aprendizado assim, de Deus foi lá em Parelheiros, na outra cadeia. Tudo um processo. CDP é a primeira parte ali para quem vai preso. Passa pelo CDP, que é o sistema prisional para pessoas provisórias, até receber a sentença, para depois ir para a penitenciária, onde vai cumprir maior parte da pena. Então eu fiquei ali no CDP 6 meses. Depois do CDP eu fui para Parelheiros. Foi na onde ali eu me converti. Fui um pouco relutante com Deus, tudo mais, mas Deus me segurou um pouquinho mais, porque na época que eu fui preso eu recebi, o juiz bateu um martelo de 3 e 5 na cadeia. Passou acho que uns 10 meses, o promotor recorreu, aumentou a sentença. Foi para 2 anos, aumentou mais 2 anos. Fiquei 5 anos ao pouco. 5 anos ao todo na minha cadeia. Aí eu entendi, Deus tem um propósito na minha vida, porque eu estava relutante. Então, foi onde eu mudei de cela, fui para a igreja. Foi aí onde Deus começou a trabalhar na minha vida. Foi na onde eu comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar a Bíblia, comecei a orar. Foi na onde eu comecei a conhecer Deus de verdade. E esse processo assim, de conversão mesmo foi lá, porque a minha sede por Deus aumentou. Eu tive maior prazer de conhecer a Deus. A mais fundo foi no CDP, na Prudente. Você entendeu? Porque ali você praticamente está isolado de tudo e de todos, do mundo aqui fora. Você não tem celular, você não tem nada. Você estava convivendo com pessoas estranhas que você não conhece. Então, assim, meu maior amparo ali dentro mesmo foi o próprio Deus. E eu escutava a sua voz. E Deus, ele falava muito comigo, muito, Felipe, de verdade. Quando eu li primeira vez que eu li uma passagem bíblica, assim, eu nunca tinha lido Bíblia aqui fora, mas quando eu li lá dentro da cadeia, aquela passagem falou comigo, eu me identifiquei muito, parece que eu estava dentro da história. Deus estava falando comigo. Foi dali que eu comecei a estudar. Aí depois mudei para a sala da igreja, que lá tem. Aí dentro da sala da igreja, eu tive uma oportunidade, que os irmãos viram que eu estava buscando muito, muito, muito. Eu fiquei uma vareta de tanto que eu jejuei. Esse é o segredo para emagrecer. Emagrecer e jejuar. Jejuar. Fechar a boca. Meu Deus do céu. Mas é aquela questão, quando eu me converti mesmo, estava buscando muito. Estava com uma sede tremenda de Deus. Eu ficava de jejum 3 dias assim, consecutivos. Fazia um propósito com mais 2 irmãos, mais 2 amigos, irmãos nossos. Vou até citar o nome dele aqui, o Mauri e o pastor Denilson. Creio que eles vão assistir esse podcast. Entendeu? A gente ficava de jejum 3 dias. A nossa sede era Deus. A gente queria estar cheio de Deus. Aí, acho que Deus foi tocando o coração dos meninos lá dentro, dos irmãos. E eu tive a minha primeira oportunidade, minha conversão mesmo foi no ciclo de oração. Minha primeira oportunidade. Onde Deus, ele me usou e eu ouvi. Eu senti que Deus estava me usando. Deus queria me usar ainda mais. Olha, fez eu lembrar da minha primeira oportunidade para pregar. Preguei numa igreja de um amigo, o Wellington. Me chamou para pregar. Eu nunca tinha pregado na vida, irmãos. Eu estava ali iniciando, andava com pregadores já, pessoas que pregavam, mas eu não pregava, não. Aí uma vez eu estava andando com pregadores, porque a Bíblia diz assim, a Bíblia, ó, misericórdia, irmão, a Bíblia não diz, corta. Tem um ditado que diz assim: diga-me quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se você anda com pregador, as pessoas vão pensar que você é pregador. Pensar que você é pregador. É isso mesmo. Aí o Ed perguntou: você prega também, Felipe? Aí o meu amigo, o Johnny, meu amigo, a paz, Johnny, saudade, hein, meu amigo. O Johnny, ele falou assim: não, ele prega. Eu não prego, não, ele prega, ó. Ele é modesto, ó. Aí o Ed foi lá e me chamou para pregar na igreja dele. Uma campanha de semana lá na quarta-feira, se eu não me engano, na quarta-feira. E eu nervoso, preparando a palavra, orando, jejuando.
Chegou no dia de pregar, meu amigo, a minha pressão alterou. É assim mesmo. O meu pai me deu metade do comprimido de pressão dele, porque minha pressão subiu. E eu falei, eu não vou conseguir. Dá um frio na barriga. E comecei a passar mal, e chegando a hora do culto, a pressão alterada. E eu fui. Para honrar minha palavra, fui passando mal. Cheguei lá, Deus usou de misericórdia, porque Deus ele usa de misericórdia. De misericórdia, é isso. Essa tensão não diminui. Até hoje a tensão é a mesma. A responsabilidade, a tensão, a mão molha, as pernas tremem, a pressão altera, dá dor de barriga, dá tudo. Mesmo. Diminui, mas não muda, por causa do temor, né? Existe aquele temor, né? Quando perde essa acessibilidade. Infelizmente é triste. Minha primeira pregação foi em cima disso também. Irmão gelou, o coração tremeu por dentro, suando. Acho que eu me lembro a primeira palavra que eu preguei, acho que foi Salmos 40, né? Acho que foi essa palavra. Mas eu preguei tão nervoso que eu abri a Bíblia, li os Salmos e eu abri a boca e comecei a falar de uma forma muito agressiva, sabe? Você está com sede de Deus ali, mas você não tem o estudo da homilética, da exegese, da hermenêutica, você não tem essa separação. Existe a diferença da graça. Entendeu? Mas há a diferença da graça. A graça é independente. O conhecimento e a graça tem que andar junto. Tem que andar junto. Porque por mais simples que o pregador seja na exposição da palavra, quando ele tem uma vida de oração, quando ele tem uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de dedicação, por mais simples que ele seja na palavra, Deus usa ele com uma graça. Uma graça muito forte, muito poderosa. Muito forte. As pessoas sentem isso. As pessoas não adianta a pessoa querer conhecer, ter teologia, fazer bacharel, pós, e conhecer, e ler. Não tiver graça. E não tem graça. Não dobra o joelho para orar. Não faz, entendeu? É uma pregação sem graça, porque não tem graça. Não tem graça. Entendeu? Sem graça. Literalmente. Acho que é uma pregação John Wesley, sem graça, ele vai dizer que coloca fogo no seu sermão, põe o seu sermão no fogo. Tenha graça. E aqui, a minha primeira conversão, ela foi em cima de graça, mas faltou o quê? Habilidade para saber domar suas emoções, domar ali a palavra, saber, sabe? Se expressar da forma correta. Porque a gente fica muito nervoso, que nem tu falou. E o coração treme por dentro, a gente soa. A gente fica nervoso. Porque a gente pensa, pô, será que eu vou errar? A gente falta um pouco mais de confiança. Isso é normal, é comum para quem está iniciando no Ministério da Palavra. É comum, isso é normal, isso não é coisa de sete cabeças. Então, com o tempo, a gente vai aperfeiçoando a chamada de Deus na vida. Né? Agora eu quero mudar um pouco o tema, porque é um tema que, tenho certeza que inspira muitos jovens, né? Muitos jovens. Falar sobre namoro, sobre casamento. É um tema que nós vamos abordar temas específicos no canal a respeito disso, né? Sim. Vamos tratar. Eu quero também até um dia marcar. A minha esposa é muito tímida. Eu falei para ela que um dia quero marcar fazer um programa especial com ela. Ela falou assim: não, eu não quero aparecer de jeito nenhum. Aí ela fala que não quer aparecer de jeito nenhum. Mas podemos marcar um programa aqui que vem a Maísa, que vem a ela, para a gente bater um papo sobre casamento, trazer a pastora experiente para a gente bater um papo, que é muito bom, muito bom. Agora vamos ter um assunto aí já polêmico não, né? Os jovens gostam aí, estão com a flor da pele para casar, doido para casar, doido para arrumar a tampa da panela, arrumar o cônjuge aí. Misericórdia, eu tava num desespero, irmãos, para casar, que era terrível. Eu também. Casei com 33, meus irmãos, 33. Não me arrependo, não. Foi no tempo de Deus, a pessoa certa, na hora certa. Isso. Olha, mesmo. Maravilha. Fiz um ano de casado maravilhoso, com os seus obstáculos, com suas dificuldades. Tivemos muitas dificuldades, grandes dificuldades, mas vencemos. Sim. Como se deu o processo de conhecimento da sua esposa? Pós sua conversão, nós falamos um pouco da sua infância, da sua criação, sua conversão, e como deu o conhecimento, assim, resumidamente, para a gente falar um pouco também do seu casamento. Então, eu saí da cadeia depois de 3 anos e meio, né? E estava lá dentro já, pedindo para Deus. Eu estava preso, já estava pedindo para Deus uma mulher crente, que amasse ele acima de tudo e que colocasse as coisas dele em primeiro lugar. Estava orando a Deus dentro da cadeia já muito fervoroso, porque é um desafio muito tremendo você se relacionar com alguém que não seja da sua fé. Uma pessoa que não professa a mesma fé. Tem muitos, infelizmente, que fazem isso e acabam sofrendo as consequências. Eu aprendi até com o meu pastor que Deus une propósitos. Isso, né? Deus une propósitos. Então eu sempre orava para Deus
para colocar alguém no meu caminho que me ajudasse na minha chamada, na missão que ele tinha para minha vida, uma pessoa que encaminhasse junto comigo, uma pessoa que amasse a Deus acima de tudo, entendeu? Uma pessoa que colocasse Deus em primeiro lugar. Então, já vim orando há muito tempo. Então, o conselho que fica para os jovens aqui, olha lá, antes de escolher alguém... Olha a dica, olha a dica, hein? Olha a dica, olha porque a dica Deus para você que está com 33, ainda há esperança. Ainda há esperança. Então, antes de você se relacionar com alguém, ore a Deus primeiro. Sim, sim. Busque a direção de Deus primeiro. Coloque Deus em primeiro plano, porque Deus... Coloque Deus na escolha. Porque Deus vai entender, opa, calma aí, ele está me buscando para que eu coloque alguém no caminho dele que me sirva. Então Deus ele escuta as nossas orações. A Bíblia diz que os ouvidos deles estão atentos à nossa oração e a tua mão está estendida para nos ajudar. Então assim, eu buscava a Deus uma pessoa assim. Uma pessoa que amasse ele, uma pessoa que servisse ele com o coração, porque eu estou vindo de um processo, eu estou vindo de uma transição, eu nunca servi a Deus, então para mim era tudo novo, entendeu? Tudo novo. Então assim, poxa, vai ser um desafio eu sair daqui para encontrar alguém da igreja que sirva a Deus, porque a minha vida no passado era só pessoas do mundo, então era um desafio muito grande. Mas quando a gente serve a Deus, Deus vai nos dando direção. Dá direção. Entendeu? Por mais que seja até longe a direção, que a sua de é Brasilândia, irmãos. Olha o extremo. Brasilândia, Zona Leste, Guaianazes, Fundão da Leste, aqui, ó, Itaquera, Guaianazes. Olha, rapaz. Isso é fé. É muita fé, viu? Fé, a minha distância de um bairro eu já achei longe. Mas Deus deu vitória. Mas é assim que Deus faz para unir propósito, né? Então eu conheci a Maísa, que eu falei isso, através do Facebook. Como assim? Eu conheci a Maísa através do Facebook. Quando eu estava olhando a Maísa, os amigos delas em comum, eu vi que ela tinha um Wagner, que é o irmão do pastor Vanderlei, que é o nosso pastor. E o Wagner estava preso comigo na colônia de Franco da Rocha. Então a gente tinha uma amizade. Eu falei, você é amiga do Wagner e tudo mais? Eu falei, ela falou para mim, não sou. Aí eu fui ver mais a fundo, o Wagner é irmão do pastor Vanderlei. O pastor Vanderlei... E hoje é o nosso pastor. É o nosso pastor. E para vocês saberem como que Deus ele faz, o pastor Vanderlei ele foi visitar o Wagner uma certa vez, eu estava na colônia, preso ainda, ali no começo da colônia. Aí o pastor foi visitar o Wagner lá, ele me trouxe uma profecia. Pastor Vanderlei. Você vê, ele foi visitar o irmão que está preso. Ele me trouxe uma profecia dentro da igreja, que lá tem igreja, que foi pregar lá. E Deus usou ele, falou, vou te levantar, vou te usar e tudo mais para ensinar. Você entendeu? Porque eu tava numa dificuldade tremenda. Aí a gente vai contando isso daí depois. Enfim. Então eu fiquei sabendo que a Maísa tinha um Wagner, no Wagner tinha o pastor Vanderlei. Eu comecei a contar minha história, minha experiência com o pastor Vanderlei dentro da cadeia. E aí foi vindo. A gente foi conversando. Aí eu falei para ela uma certa vez, eu vou te visitar em Guaianazes. Eu falei, você não vai vir? Eu falei, eu vou. Você quer me provar? Eu vou. Homem ousado, cheio de Deus, ousado, querendo casar, né? Cria coragem. A pessoa que quer casar é corajosa. Oxe, eu criei coragem que eu não tinha, irmão. Chegou a ter uma fase da vida que eu falei, ou eu tenho coragem, ou eu vou ficar no meio do caminho. E um detalhe, não foi falta assim, de oportunidade onde eu morava lá na Brasilândia, porque assim, tive muitas oportunidades, mas eu vi, não é para mim, não vai fechar conta, não vai dar. Entendeu? Eu tive, sim, oportunidade de me relacionar com pessoas que moravam lá, mas eu mesmo não quis. Você entendeu? Também Deus não permitiu. Então, tudo assim foi se encaminhando no propósito de Deus para unir eu e a Maísa. Então, assim, Deus sondou meu coração, viu que tinha coragem para atravessar a Macedônia para vir para a Zona Leste e conhecer a Maísa, a família dela, e foi daí que a gente foi conversando. Eu não me lembro, acho que a data específica, que eu não me lembro. Não vamos falar de data, eu não me lembro. Senão o senhor vai depois de dificuldade. Se for a mulher, vai começar a lembrar de datas aqui. Eu só sei dessa aqui porque tá na plaquinha. Porque, olha, com data eu sou horrível. Então, aí vocês se conheceram? Se conhecemos, a gente ficou conversando praticamente 3 meses. 3 meses se conhecendo, porque cristão de verdade tem que conhecer primeiro. Foi a média, foi a minha média também. Tem um processo. Ficou uns 3 meses conversando. Chegou um período que ela já estava sem paciência de conversar. A mulher já queria. A Maísa me provou o máximo, porque eu fiquei 3 meses visitando aqui, 3 meses conhecendo ela, a família dela, frequentando e tudo mais. Sim. E assim, não foi algo que aconteceu da noite pro dia, a gente começou a namorar, não, porque para cristão, pra gente que é cristão que conhece a palavra de Deus, antigamente não existia namoro,
Sim, Era noivado e casamento. Noivado, Namoro casamento. é da nossa modernidade aqui, do nosso tempo. Mas essa fase do namoro é a fase do conhecimento. Namoro é algo bom, porém perigoso. Isso. Tem que ser com muita cautela. A gente tem que saber. Eu falo pelo meu namoro, graças a Deus, tive um sogro abençoado, uma sogra abençoada, que minha sogra era usada por Deus, irmão. Minha sogra, ela... Glória a Deus. Eu ia me despedir da minha noiva no portão, a minha sogra só subia quando o portão estava trancado, eu já estava na rua. Aí. Direção de Deus. Direção de Deus, é isso. Tudo tem que ter a direção de Deus. Graças a Deus, os pais também têm que ter aquela conduta de ficar realmente. Eu concordo ainda com essa... Não ter uma liberdade total, não concordo com essa liberdade total. E graças a minha sogra, meu sogro, que, glória a Deus. que ensinou a minha esposa, que eu falo mesmo ficou também. Nosso pé, que tivemos um namoro cristão saudável, né? Sim, é muito bom quando a gente tem esse namoro cristão saudável, assim, fundamentado em Deus. Fundamentado em Deus. Entendeu? Porque Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho para nos ajudar. Porque se a gente for fazer do nosso jeito, infelizmente, a gente quer fazer... Aí do namoro pro casamento foi quanto tempo? Rapaz, vamos lá, a gente começou a namorar depois de 3 meses. É coisa de jovem quando quer casar, já quer pular rápido pro casamento. Não faça isso, não. Já tô aqui, ó. Tô falando do namoro, já tô pulando aqui pro casamento. Porque se pular fases aí, cara, você acaba sofrendo. Não, mas eu falo assim, como se deu. Ah, sim, sim. Do namoro, quanto tempo foi do seu namoro pro casamento? A gente se conheceu com 3 meses, depois de 3 meses começamos a namorar. Aí depois, com 6 meses, nós noivamos. Pela graça de Deus, Deus foi tão bom na nossa vida que eu consegui pegar um dia com a minha patroa e a gente construiu um sobradinho em cima da casa do pai dela. Para tu ver como que a mão de Deus estava conosco, nos ajudando, que a gente noivou com 6 meses, começamos a construir a nossa casa. E dentro desse processo, nós já estávamos pagando o casamento também. Então imagine, pagando a casa, construindo a casa e pagando um casamento. E que nem você falou para mim, nós estávamos conversando ali embaixo. Deus nos ajudou. Eu não sei de onde saiu dinheiro, não sei de onde saiu recursos assim. Você entendeu? E Deus sempre nos ajudava, entendeu? Havia as pausas na construção. Tem que haver o projeto, mas sempre também na confiança que Deus está no projeto. Né? Ó, e um detalhe aqui que eu coloco para você que é jovem, procure alguém que queira crescer com você na vida. Alguém que tenha o mesmo plano, o mesmo projeto. Alguém que queira evoluir com você na vida, porque é bom, porque os dois pensando junto, cresce junto. Sim. Eu e a Maísa pensamos isso, quer casar? Vamos casar? Onde a gente vai morar? A gente ia morar de aluguel no início. Aí, conversando com o pai dela, havia um espaço lá em cima da casa deles, a gente conversou, o pai dela cedeu espaço pra gente, e a gente fomos e construímos lá. Ou seja, o nosso pensamento estava unido, sabe, o nosso plano estava o mesmo. Você entendeu? Então a gente, vamos investir nisso, é para o nosso bem futuro. Se já inicia o casamento com conflito de ideias, não tem como prosseguir, não há êxito, não há vitória. Eu sei que ninguém é igual a ninguém. Não tem. Nós estamos pensando em casamento são diferenças, mas o propósito tem que estar alinhado. Sim. As ideias são diferentes, as personalidades, meu Deus, são totalmente diferentes. Mas a projeção o caminho tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo. Por isso que eu falo, procure alguém que professa a mesma fé que você, alguém que queira crescer com você na vida, alguém que te ajude ministerialmente. Eu já vi muito jovem, tipo assim, terminar um relacionamento, mas a gente é muito diferente. Todo relacionamento um é diferente do outro. Agora, você tem que fazer as suas escolhas em cima de quê? Se a pessoa tem a mesma ideia que você, se a pessoa tem o mesmo pensamento, segue a mesma linha de raciocínio, principalmente se tem a mesma fé que você, se professa a mesma fé que você, entendeu? É o meu pensamento, é o que eu coloco assim, Sim. Né? Entendeu? Foi daí onde eu tirei minhas conclusões. Eu falei, essa que é de Deus para minha vida. Glória. Entendeu? Porque a pessoa está focada, ela tem o mesmo sonho que eu, ela quer construir uma família, ela quer servir a Deus. E foi daí, você entendeu, que a gente começou a namorar, a gente noivou com 6 meses. Eu acho, se não me engano, a gente ficou quase 1 ano projetando nosso casamento. Quase 1 ano pagando as coisas do casamento, construindo a nossa casa. Foi o tempo necessário de tudo acontecer. Você
tá com quase 2 anos de casado já, A gente vai né? fazer quase 2 anos de casado já. Quase Acho que 2 um anos. ano, não vou falar data, senão ela vai ficar com Você raiva não- de mim aqui. Você casou acho que 6 meses antes do meu casamento, não Sim, foi? a gente casamos dia 25 no cartório e dia 28 no civil, no religioso, entendeu? No religioso. A gente casou no sítio, né? Então, assim, foi quase 2 anos praticamente. Casamos dia 28 de maio de 2022. 22? 22. A gente acaba confundindo muita data. A gente acaba misturando data de começo de namoro, negócio de Você casou em noivado. maio, eu casei em setembro. Foi Foi essa diferença. de 6 6 meses, 6 meses. meses por E aí, aí. detalhe, que nem o Felipe falou, ele foi padrinho do meu casamento e eu fui Tive o padrinho do casamento. privilégio de ser padrinho do Eu casamento quero, dele. eu Eu tive o ver, privilégio de ter ele no meu casamento. Como e meu pra tu padrinho. ver, quando eu conheci a Maísa, eu vim pra cá, fiz tantos amigos que eu fui padrinho do seu casamento, do casamento do Miquel, da Camila, do casamento de mais quem? Do Éden? O Éden não me lembro. Não, do Éden eu fui convidado. Fui convidado com a Maísa. Fui padrinho, não fui. Fui padrinho do seu casamento do Éden, do Miquel, da Camila. E fui frequentando os casamentos do pessoal lá de cá. Olha que quando eu morava lá, nunca tive para casamento, cara. Minhas primeiras experiências de casamento foi por lá de cá. Mas Você eu entendeu? nem vou contar as vezes que eu fui padrinho, porque eu casei meus amigos tudinho. Nossa. Olha, uma vez eu preciso receber. Eu estava orando, meus amigos sempre foi amigo de oração. Homens de Deus, a gente sempre, desde a nossa juventude, a gente marcava para orar junto, né? Na casa de um amigo lá, o Elias, homem de Deus. Elias, qualquer dia trazer você aqui no canal também para contar suas experiências aí. Nós estávamos orando na casa de Elias, aí teve um jovem que estava conosco, aí ele profetizou. Tava todo mundo no quarto de oração lá, era solteiro. Aí ele profetizou que eu seria o primeiro de todos ali. Olha. Só que, como diz a Bíblia, né, irmãos, os últimos serão os primeiros. Acho que ele viu a fila ao contrário. Eu fui o último, mas cumpriu, irmão. Glória a Deus. Cumpriu, não na posição que ele falou, mas cumpriu. Não foi na posição que ele falou, mas cumpriu. Casei todos os meus amigos. Glória a Deus. Fui padrinho de todos, graças a Deus, e estamos aqui. Para a gente concluir, assim, o nosso podcast, assim, nosso primeiro programa de entrevista, muito gostoso, bate-papo muito gostoso. E os desafios da vida de casado, porque eu falo para você, é um choque, todo mundo sabe. Você vai ver muitas pessoas falando isso, outros podcasts, você vai sentar com um casal para falar de casamento, vai falar a mesma coisa. É um choque de realidade muito grande. Essa transição. É uma vida que uma hora você tem o seu quarto sozinho, você está no seu ambiente, você está estressado, você vai para o seu quarto. Quando você é solteiro, você fica lá. Quando é casado, é um choque de realidade, é um outro ambiente. Como você se adaptou a esse novo estilo de vida? Como você se deu com isso? Eu morava com a minha mãe, né? E assim, essa transição é muito boa, mas há os seus desafios, entendeu? Porque morar com a mãe, eu trabalhava, não dependia da minha mãe para comprar as coisas para mim, sempre trabalhei desde novo, entendeu? E ajudava dentro da minha casa, entendeu? Assim, mas você casar e conviver junto com uma pessoa, você dizer agora eu e a minha esposa dentro da nossa casa, é diferente do que você morar com a sua mãe. Totalmente. Você entendeu? A responsabilidade é dobrada. Entendeu? Porque agora você está construindo a sua família a partir dali. Entendeu? Então você tem que ter em mente, agora eu tenho que trabalhar para sustentar minha casa, para sustentar minha esposa. Se eu tiver filho, para sustentar os meus filhos. Entendeu? Então esse desafio é muito grande. É um cargo que Deus confiou ao homem, essa responsabilidade. É bom? É muito bom. Mas é algo muito desafiador nos nossos dias hoje. É um ponto interessante que você abordou, que é um ponto que eu cresci dessa forma, eu cresci eu tive essa criação desde pequeno, que a responsabilidade maior é do homem, não tem jeito, não tem jeito. Jovem que quer casar aí, olha, esqueça do papai, esqueça da mamãe. A responsabilidade é do homem. A mulher... É o meu pensamento. O pensamento meu e o pensamento que deve se pensar, que se seguir. A mulher,
Auxilia, pode né? ter ganhar 10 vezes mais que o homem, ter um salário 10 vezes mais que o homem, mas a responsabilidade de manter uma casa é toda sobre o homem. Isso mesmo. De manter lá a alimentação, manter as contas pagas, as contas básicas de casa, a alimentação é do homem. Entendeu? E tem que ainda sobrar o dinheiro pro agrado, viu, irmãos? Isso mesmo. Fazer o agrado para a esposa, o presentinho, tem que sapato, sobrar. Você ficar um mês sem pelo menos comprar um bombom, meu amigo. É verdade. Mas esse desafio é muito gostoso, é muito prazeroso. Você entendeu? Porque você vai conviver com alguém que você ama. Você vai compartilhar a vida com alguém que você pediu a Deus em oração. Sim. Alguém que você, eu orei a Deus por essa pessoa, eu busquei a Deus por essa pessoa. É alguém que me completa, entendeu? É alguém que vai me ajudar na vida. Então, assim, é muito bom, cara, é muito bom de verdade. Há os seus desafios, mas também há os seus momentos de prazer, seus momentos de alegria. Como também não podemos esquecer, todo casamento tem as suas dificuldades, tem as suas indiferenças. A gente tem que saber entender essa parte. Eu sou novo casado, sou pessoa nova, tenho muito que aprender, você entendeu? Tem outros amigos nossos que já são casados há muito tempo, tem mais experiência do que a gente nessa parte, você entendeu? Sim. Mas o pouco de tempo de casado, eu aprendi uma coisa, tudo que a gente aprende, que a gente passa na vida é um aprendizado. Sim. Então eu tomo como um aprendizado para a minha vida, entendeu? Essa fase do meu casamento é um grande aprendizado na minha vida, entendeu? Porque o casamento em si é o quê? A gente temos que amar a nossa esposa, valorizar a nossa esposa, a nossa família, onde é a base da sociedade, é o quê? É a família. Família, a base da sociedade. A base é a família. É a família. Sem essa família, não existe sociedade. Toda a família é constituída por marido, mulher e filhos. Você entendeu? Sim. E a teoria, ela é muito boa. A teoria. Que nem antes de casar, eu conhecia casamento de teoria. De conhecer, de amigos, de dar conselhos, de falar. Mas tem coisa que você só vai aprender na prática. Mas olha, a teoria, você ouvir as experiências, você sentar com alguém mais experiente, você conversar com alguém mais experiente, com alguém que já passou por isso, é muito bom. É muito bom, porque você começa a aplicar. Não, vou aplicar o que me ensinaram. Quando você aplica, você vê, não dá certo. Eu vou fazer dessa forma. Que nem eu já tive uma forma, não sei como é que você... Assim, eu sei mais ou menos, porque eu vejo que você gosta de cozinhar, você gosta de cozinhar. Eu tive uma facilidade, porque trabalha eu fora, trabalha minha esposa fora. Tem que ter essa cumplicidade também de ajudar nos afazeres domésticos. Existe um tabu muito grande, meus irmãos. Existe um certo tabu que não tem homem que é mais bruto, não. É a mulher que tem a responsabilidade da casa, é a mulher que tem que fazer os afazeres. Isso. Mas assim, os dois trabalham fora. Aí eu aprendi a dividir essas tarefas desde que eu era solteiro. Eu ajudava minha mãe. Minha mãe me ensinou a ajudar ela. Eu via meu pai fazendo isso dentro de casa, indo para a cozinha ajudar minha mãe. Eu via meu pai como espelho fazendo isso. Aí a teoria eu coloquei para a prática. E isso muda muita coisa, viu, jovem? Você ajudar a sua esposa. Hoje em dia, antigamente, era o homem trabalhava e a mulher cuidava do lar. Hoje está um pouco diferente. Hoje os dois estão trabalhando. A maioria na atualidade, hoje os dois trabalham. Aqui, nossa experiência, nós dois trabalhamos. Eu trabalho fora, o Diogo trabalha fora, a esposa dele trabalha fora, a minha esposa trabalha fora. E não custa nada eu dividir as tarefas com ela. Eu, particularmente, eu cozinho, eu vou pra cozinha. Olha, e minha esposa elogia, viu? A minha esposa elogia a minha comida, também, particularmente. A minha esposa elogia. Eu faço a fazer de casa, lavo uma roupa, varro, passo um pano. E isso muda muita coisa, ajuda muito. Essa cumplicidade, tanto nos projetos, nos planos, a fazeres, faz uma diferença. Diferença enorme. Faz uma diferença. E a pessoa com quem você está se relacionando, você é casado e tudo mais, ela vê que você é uma pessoa ativa dentro de casa, só vai aumentar o amor dela por você, só vai entender, só vai aumentar a valorização dela por você. A pessoa vai entender, puxa, casei com a pessoa certa, cara. Você entendeu? Não quer dizer que o homem é capacho da mulher. Não. Aquela questão, a mulher ela foi feita para ajudar o homem, mas o homem também ele tem uma missão, amar, respeitar, honrar a sua mulher, como também ajudar ela.
Antigamente, a mulher ficava dentro de casa, que nem tu falou. Tudo dentro dos seus moldes e dos limites. A gente não vai tirar o compromisso da mulher, a missão da mulher. Não. Da mesma forma que a responsabilidade maior é do homem de manter a casa, a responsabilidade de manter a organização dentro de um lar maior é da esposa, por mais que tenha a cumplicidade do esposo. Isso vai muito da cumplicidade. Eu aprendi, irmãos, meu pastor, não estou expondo ninguém aqui não, mas eu aprendi com o meu pastor. Antes, quando eu era solteiro, eu ia visitar o meu pastor, chegava lá, meu pastor, Felipe, estou lavando a roupa aqui para minha esposa. Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu aprendi também com o meu pastor. Meu pastor foi, olha, meu pastor foi um exemplo, me ensinou em muitas áreas. De ajudar em casa, ajudar com as crianças. Eu não tenho filho hoje. Se Deus quiser, em breve, estamos nesse projeto aí, né? Estamos trabalhando em cima desse projeto, né, irmão? E primeiro que eu, né? Olha... Diogo acho que tá mais adiantado no projeto aí, ó. Ele já quer o projeto para já. Não, mas eu aprendi muito isso. Isso é muito interessante. Eu sei que o tempo ele é muito curto. Sim. O programa ele tem um limite, mas para finalizar, como é que você está lidando com isso, Diogo? Cara, é muito bom de verdade. E outra, assim, a Maísa era muito ajudadora, entendeu? Meu tempo de trabalho, eu trabalho um dia sim, outro não. Minha escala de trabalho é muito complicada. Então, assim, eu decido ajudar ela assim, no meu tempo de quando estou em casa. Porque quando eu estou trabalhando, eu saio de casa às 5 horas da manhã, eu só volto para casa às 10 horas da noite, cara. Então, eu fico praticamente o dia inteiro em casa. No dia seguinte, eu estou em casa. Então, nesse tempo vago, eu decido ajudar ela. Eu estou ali colocando minha mão na massa, deixo a comida pronta. E isso aqui nem é mentira, não é verdade, viu, pessoal? É verdade, pode até mandar uma mensagem para ela e perguntar. Ó, quem tiver com dúvida aí, manda mensagem para Maísa, a esposa dele lá. Não é para mim não, mas é que é verdade mesmo. A gente ajuda porque aprendi com a Bíblia, a gente tem que ajudar, entendeu? A mulher sábia, ela edifica a sua casa. E o marido? Vamos colocar uma lógica aqui. Eu tenho um tempo disponível, vamos dizer, eu trabalho um dia sim, outro não. Então, no dia que eu não trabalhar, eu estou com tempo disponível. Sim. E eu sei que a minha esposa ela vai trabalhar, ela vai ficar praticamente o dia inteiro fora de casa. Eu sei que a casa vai tá uma bagunça, precisa ser arrumada. Eu vou esperar minha esposa chegar para arrumar a casa depois de um expediente cansativo, dia estressante. É a mesma coisa que eu faço. A minha Entendeu? esposa, ela companheirismo, também, cara. A rotina de trabalho dela é um pouco mais puxada que a minha. Entendeu? Questão de dias. Eu tô em casa aos sábados e ela tá trabalhando. Não, acho que na minha mente, assim, que eu aprendi sempre, não custa nada eu adiantar alguns afazeres, deixar um alimento pronto. Irmão, obreiros da casa do Senhor, olha, faça isso, faz uma diferença. Faz uma diferença enorme. Irmãos, eu me dedico tanto a isso que Deus me deu um livramento essa semana que a gente também se faz de coitadinho de vez em quando, né, irmão? Eu tava lavando o banheiro, mas tomei um escorregão, meu irmão, que eu caí no chão, que livramento de Deus. Na hora eu já mandei mensagem pra minha esposa, amor, eu caí no banheiro. Dei uma de coitadinho, né? Pra ela saber que eu tava lavando o banheiro também. Pra ela saber que eu tava fazendo alguma coisa. Mas é bem, tem que ter essa cumplicidade. Companheirismo, né? Uma coisa eu aprendi, o amor, ele é ação. Se eu amo a pessoa com quem eu tô, logo eu vou agir. Então, assim, eu tenho que colocar esse amor em prática. Eu não só amo por falar, eu ajo. Eu coloco esse amor em ação. Tem um exemplo maior do que Cristo? Isso, entendeu? O amor dele teve uma ação. Qual foi a ação dele? Morrer. Morrer em nosso lugar. Teve um sacrifício. Isso. Né? E o próprio Paulo vai dizer, acho que na carta aos Efésios, vai dizer que a gente que ama a nossa esposa, a gente tem que, sabe, a gente tem que estar disponível. Se for necessário entregar a nossa vida ao favor da nossa esposa, a gente precisa fazer isso. Não estou mentindo, é Bíblia. E a comparação que Cristo sempre faz é casamento. Cristo e igreja é casamento. Casamento, e o texto diz para a gente agir como marido, como tratar as nossas esposas como Cristo trata a igreja. Então a gente tem que ter esse sentimento, essa ação de companheirismo, de cumplicidade, de a gente estar disponível ali para ajudar. Você entendeu? O casamento tem suas fases boas, seus momentos de prazer. Todo relacionamento. Mas a gente não pode esquecer uma coisa. Depois de todo o verão, tem um inverno também, tem um momento difícil também. É onde os dois vão passar juntos. Entendeu? O casamento é isso. Eu e a Maísa, às vezes, passa pelos nossos apertos.
nossos momentos de tempestade, mas Sim. nós dois tá junto ali. Tá junto ali. A diferença do casado é esse. Quando você tá solteiro, você passa dificuldade, às vezes você tem vergonha, você não trata com seu pai, você passa sozinho. Você passa muito, o jovem passa muita coisa sozinho. Quando a partir do momento que você casa, você tem uma cumplicidade maior com a sua esposa. Então você tem uma carga, a sua carga diminui, você tem um ombro para desabafar, um ombro para aconselhar, para ter conselho, para aconselhar e ter conselhos também, né? Que a esposa é uma disjuntora, a esposa ajuda. Meu amigo, o papo tá muito bom, muito gostoso, tá maravilhoso. Nós queremos ele aqui em outras oportunidades. Como disse aqui, o nosso bate-papo aqui vai tratar de assuntos. Hoje foi um assunto mais geral para conhecer o nosso amigo, melhor o nosso amigo Diogo. Foi um assunto mais geral. Vamos tratar sobre diversos assuntos, como dizemos aqui, sobre casamento, família, assuntos teológicos, temas teológicos, debates bíblicos. Vamos falar sobre empreendedorismo, de diversos assuntos. E quero já fazer o convite para você voltar aqui, para a gente abordar temas. Um pregador da palavra de Deus, expositor da palavra. Siga ele lá, você vai ver. Ele tem o seu Instagram, que ele publica bastante mensagens bíblicas, mensagens de ensinamento. Siga ele no nosso Instagram. Nos siga também no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Se inscreve no canal. Eu quero agradecer aqui ao Diogo dos Santos Mantovani. Olha, meu Deus do céu. Lourenço Mantovani, só nome forte, meu Deus do céu. Só mistério. Só mistério. O Diogo Mantovani. Eu quero agradecer aqui você. E para você também, indique esse canal, compartilhe para que o testemunho do Diogo, o conteúdo que vai ser abordado aqui, esse é apenas o primeiro episódio. Temos muito a melhorar, eu tenho muito a melhorar. Nós vamos ter programas descontraídos, programas sérios, vamos ter todo tipo de programa dentro daquilo, do nosso projeto, que é abordar temas centralizados para a igreja. Aí a pergunta fica, igreja pode? Existem muitos temas que pode e deve ser abordada. Sim, é verdade. Quero agradecer de imediato pelo convite. Amém, meu amigo. Aqui presente, prazer é nosso. Nesse trabalho. Sinto muito alegre de verdade por fazer parte desse momento na sua vida. Eu sei que você falou para mim que era algo que você já estava planejando há muito tempo, algo que estava no seu coração há muito tempo, e agora que Deus deu graça para você realizar. Meu amigo, que você tem que dar o primeiro passo. Primeiro passo. É casamento, é vida profissional, é um projeto, é um sonho futuro. Você tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. Deus, quando eu decidi casar, eu tive que dar o primeiro passo. Quando eu decidi projetar um futuro para mim, eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho os meus projetos. Eu tenho meus projetos empreendedores, que nós vamos falar aqui em canais futuros, em programas futuros, mas tudo tem que dar o primeiro passo. E aqui nós estamos dando o primeiro passo para o nosso programa aqui. Igreja pode? Igreja pode. Fica a pergunta e fique aí, fique atento aos próximos vídeos. Verdade. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Muito obrigado por ter ouvido nós aqui, ter essa paciência. Eu espero que o nosso conteúdo tenha agregado na sua vida de alguma forma, e através do testemunho do Diogo, através das nossas falas, e que Deus continue abençoando a sua vida. Amém, meus irmãos? Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, Diogo. E a gente estaremos aqui novamente. Satisfação. Pode me chamar. Breve ele estará aqui. Quero ver a Maísa aqui, quero ver muita gente aqui. E nós vamos ter vários programas aqui, bate-papo muito bom. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e igreja pode? Igreja pode.